que a habilidade de descrição vai influenciar na nossa regulação emocional? Vocês já pensaram sobre isso, a importância de trabalhar esse tema dentro da clínica psi? Então vamos começar com um exercício para a gente entender melhor como a descrição pode ajudar nesse processo de regulação. Vamos lá. Se eu falar para vocês que eu tenho alguma coisa aqui no meu consultório que é bonito, provavelmente vocês vão ter que acessar aí o que vocês lembram na história de vocês como bonito e chutar alguma coisa. Vai ter gente que vai acertar, vai ter gente que vai errar, mas vai ser chute. E assim vai se seguir se eu continuar falando que é confortável, moderno, qualquer característica que vai para um lado mais julgamento da coisa, interpretação da coisa. Agora, se eu chego para vocês e falo, eu tenho um objeto aqui no meu consultório que ele é um objeto que serve para sentar, tem um assento de plástico, 4 pés de madeira e esses pés eles são conectados um com o outro por uma haste de metal. Todo mundo agora, ou a maioria de vocês, vai falar que é uma cadeira. Olha a diferença, gente. Quando eu descrevo algo, essa descrição ela está no objeto que é descrito. E aí a gente consegue compartilhar informações sobre esse objeto. Quando eu julgo ou interpreto alguma coisa, essa interpretação ela está em quem faz o julgamento e a interpretação. Então, nem sempre isso é compartilhado entre as pessoas, porque isso vai depender de história de vida. E o que isso influencia quando a gente está falando, por exemplo, de descrição de emoção, de descrição de pensamento que acontece no mundo interno? Influencia que quando eu consigo fazer uma descrição descolada de interpretação, o que vai acontecer? Até para mim, né? Eu vou conseguir ser muito mais assertivo e pensar em estratégias, se fazem sentido estratégias, porque isso está como um dado de realidade, um problema a ser resolvido, que é diferente se isso for só interpretativo. Se eu sou uma pessoa ansiosa, ao sentir a ansiedade, eu poderia pensar que eu não deveria estar sentindo aquilo, porque eu luto contra a minha ansiedade tem tempo, porque eu já fiz terapia para manejar minha ansiedade, porque a ansiedade é algo desconfortável e novamente ela está vindo, por exemplo. E essa interpretação, esse julgamento, ele é pouco efetivo, porque eu vou ficar ali naquela ruminação sobre o sentimento que eu não deveria estar sentindo, sobre um sintoma que eu não deveria estar sentindo, e não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa, porque às vezes eu não sei nem de onde está vindo, né? É pouco descritivo esse tipo de abordagem. De outra forma, se ao sentir ansiedade, eu curiosamente me pergunto, gente, mas eu já manejo isso tem tanto tempo na minha vida, da onde está vindo essa ansiedade um pouco mais exacerbada? E aí descubro que talvez naquela semana estou passando por um contexto de transição, estou passando por um contexto de mais imprevisibilidade, por alguma coisa que está mudando na minha vida, por alguma notícia que precisa chegar, enfim, consigo descrever o contexto onde essa ansiedade está aplicada, eu consigo entender também que às vezes eu não tenho nada para fazer com aquela ansiedade, eu só preciso sentir. E quando essa transição passar, tudo vai entrar nos conformes. Ou então, entender que pela minha vulnerabilidade, talvez eu precise de um medicamento nesse momento, ou então que eu preciso de marcar uma terapia nesse momento, entende? Tenho muito mais formas de agir diante da descrição que me tiram de um pensamento mais ruminativo de que simplesmente eu não deveria estar vivendo aquilo, sentindo aquilo, enfim. Então é por isso que a descrição ela vai ajudar a gente na regulação emocional. É bem verdade, gente, que muitas pessoas chegam na clínica pouco descritivas. Mas que coisa, né? A gente não aprende isso lá quando a gente é pequeno, a ser descritivo? Mais ou menos, e eu vou explicar isso melhor para vocês. Quando uma criança ela começa a apresentar o comportamento verbal, não lá quando ela está falando balbuciando, tá? Mas quando ela começa a tatear as coisas do ambiente físico dela. Então ela vai falar água, olhou para a caneta, ela vai falar caneta, olhou para a mamãe, ela vai falar mamãe. Essa descrição, ela é muito primitiva, né? E sim, descritiva. Para ela se comunicar, ela precisa compartilhar com o cuidador dados de realidade. Quando essa estrutura da linguagem ela vai se tornando mais complexa, nem sempre essa descrição ela fala de dados de realidade. Por quê, gente? Primeiramente, a criança vai precisar desses dados de realidade na realidade. Ela consegue descrever algo que é físico e que ela está vivendo naquele momento.
Se você pergunta para ela depois o que aconteceu, provavelmente ela vai ter dificuldade e ela vai misturar alguns elementos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se o adulto faz uma interpretação adulta de uma linguagem ainda imatura, a gente pode ter complicações aí. Além disso, como adulto, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode incentivar uma narrativa que às vezes não faz parte do contexto que ela viveu, né? Então, assim, fazer perguntas muito diretivas, o colega chorou, quem bateu, coisas desse tipo, pode criar aí uma história que às vezes não existiu. Mas a gente estava falando aqui como que a gente aprende, né, descrição e por que às vezes os pacientes adultos chegam na clínica num processo mais interpretativo da coisa. Então, inicialmente a gente é muito descritivo. Com o passar do tempo, a interpretação ela vai fazer parte de um processo. Gente, interpretar é bem importante na nossa vida. Julgar é bem importante. Vamos pensar aqui, eu vou atravessar uma rua. Eu olho para um lado, eu olho para o outro. Se estiver vindo carro e eu não julgo que aquilo é perigoso, provavelmente eu atravesso e vou ter uma consequência muito ruim. Então, essa questão da interpretação, ela faz parte do nosso simbólico, ela faz parte da nossa linguagem. A questão é que muitas vezes, numa vida adulta, a gente interpreta tudo. A gente vai para uma interpretação infinita. Por exemplo, eu falo algo e aí eu fico interpretando o que as outras pessoas pensaram sobre esse algo. Sendo que eu preciso desenvolver a habilidade de perceber o que as outras pessoas me deram de feedback sobre esse algo. Então, num primeiro momento, um paciente que chega muito interpretativo, a gente tem que tirar ele desse lugar para ele vir para esse lugar um pouco mais descritivo e retomar uma regulação emocional, porque senão ele fica nessa interpretação e ruminação infinita. As crianças também interpretam? Sim. Com o passar do tempo, esse julgamento ele vai fazendo parte do processo e, em alguns momentos, elas também interpretam. Meu filho tem uma máxima que a gente brinca com ele aqui em casa que é engraçadíssima, porque ele fala assim: mamãe, o meu ouvido não para de ouvir. E às vezes ele traz alguns elementos que ele ouviu aqui de uma forma bem equivocada, de uma interpretação imatura no auge dos 5 anos dele. Então, às vezes ele me ouve falando com o pai sobre a irmã. E aí ele interpreta que a gente não gostou de algo que a irmã fez. E às vezes não tinha nada a ver. A gente só estava conversando que a irmã estava assim ou estava de outro jeito. E por que é importante a gente falar isso? Porque quando adultos estão lidando com uma criança, eles precisam entender, então, que esse repertório ele está em desenvolvimento. Às vezes a criança ela vai misturar um monte de informaçãozinha que ela foi pegando, também interpretativa, e pode jogar isso no ambiente de uma forma até contextual, tem contexto, faz sentido, mas não necessariamente fidedigna. E não quer dizer que um adulto específico falou daquele jeito para ela. Pode ser algo completamente interpretativo porque faz parte desse processo de desenvolvimento. Qual é a nossa função como pais? A nossa função como pais é ajudá-los a serem cada vez mais descritivos, porque aí eu tenho alguém que fica menos vulnerável a essa interpretação interna sobre tudo. Então, assim, é importante a gente ter acesso aos dados físicos, aos dados de realidade, onde os nossos filhos estão frequentando, estão andando, para a gente cada vez mais refinar essa descrição e ajudá-los a sair um pouco desse processo de julgamento, de interpretação. Espero que tenha ficado mais claro sobre o porquê que essa descrição ela é tão importante na regulação emocional e como que a gente vai desenvolvendo ela ao longo do tempo. A gente até falou aqui um pouquinho da infância, né, e do nosso papel como cuidador, e nosso papel ele é muito grande mesmo nesse processo do desenvolvimento infantil, então eu sempre gosto assim de trazer essa extrapolação para a gente pensar junto aqui nessas questões. Tá bom? Eu sou Bia Haupt, sou psicóloga clínica, tenho pós-doutorado em saúde mental e eu adoro vir aqui pra gente trocar um pouquinho sobre psicologia, sobre orientação de pais, sobre conceitos da psicologia, como que a gente aplica isso na nossa vida. Isso é bem interessante pra mim. Siga a gente, compartilhe com quem vocês acham que vai se beneficiar dessa informação e mandem as dúvidas pra gente continuar fazendo esse conteúdo ser bem legal.